Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. É engraçado, né? O canal do Chester falando sobre a crise no Peru, perto do Natal ainda. Mas enfim, vamos lá. É, o Peru é um país aqui da América Latina, da América do Sul, que está com instabilidade política desde 2018. Acho que teve 4 presidentes. Ele está uma instabilidade há um tempo já. Eu acompanho as notícias ontem, né, sobre o que aconteceu lá. E, em resumo, as notícias foram muito, né, enquanto estava acontecendo, estava muito confuso tudo, mas foi assim, o Congresso estava para aprovar o impeachment do presidente, aí não aprovou o impeachment 2 vezes, aí o presidente foi na TV declarando que fecharia o Congresso. Ele tentou dar uma espécie de golpe, só que aí o Congresso votou impeachment de forma de emergência e o presidente foi preso. Né? Parecendo coisa de filme, assim, foi tudo muito rápido num dia só. Né? A política internacional, a política nacional, às vezes demoram muitos dias, mas às vezes acontecem umas coisas, às vezes num dia só, que tem um desfecho bem complicado. Bom, eu respeito todas as opiniões políticas, todas as vertentes, mas a minha opinião pessoal eu acredito que os países mais desenvolvidos do mundo geralmente são repúblicas ou monarquias constitucionalistas, né? Constitucionais, igual o Reino Unido, o Canadá, são monarquias, a Espanha, a Suécia, e são democracias. Eu respeito quem é a favor de intervenção militar, tudo, mas os países mais desenvolvidos do mundo, com exceção da China, são democracias. E por que, que eu acho que a democracia é superior? Porque com um embate livre de ideias, é mais fácil, com o Congresso, com as instituições funcionando, que as melhores ideias, os melhores projetos cheguem à democracia como se fosse um filtro, né? Onde são debatidas as melhores propostas, ou pelo menos as melhores democracias são assim. Quanto mais seriedade na discussão das propostas, melhor. E por que, que esse negócio que aconteceu no Peru pode ter repercussões no Brasil? Eu explico. Por quê? Tanto está tendo uma questão, né, do Bolsonaro, talvez muitos estão pedindo uma questão de intervenção militar, né, que a esquerda considera antidemocrática, né, e tanto o Lula, né, muitos acusam ele de querer ser um ditador também. Eu não apoio nenhuma ditadura de extrema esquerda nem extrema direita, porque pelas razões que eu disse, a democracia e esse tentativa de golpe fracassado pode ter implicações no Brasil justamente porque é, os planos, às vezes, do Bolsonaro ou do Lula acabou mal. Como o presidente do Peru foi preso com a tentativa de golpe, isso afasta tanto a linha mais radical bolsonarista quanto a linha mais radical petista. A posição oficial do Brasil, eu vi no jornal que o Itamaraty disse que foi contra o golpe. Né? Na verdade, o presidente era de esquerda, o Castilho. A mídia chegou a falar que ele era conservador, tentando falar que ele era de direita, né? Foi uma coisa até meio ridícula da nossa imprensa, porque ele é de esquerda. Foi um golpe de esquerda no Peru, aqui na América do Sul. Então, assim, eu prefiro a democracia porque eu acho que se você comparar a realidade dos países, porque a China, por exemplo, é uma ditadura, as pessoas não podem protestar. Teve protestos que foram reprimidos violentamente na China agora, por causa da política de Covid zero, por exemplo. Eu acho que as ditaduras elas não são eficientes. A história mostra isso. Por quê? Quando a decisão está num pequeno grupo, é mais fácil esse grupo errar. Então, por exemplo, empresas e exércitos podem ter uma estrutura hierarquizada, tipo, o general comanda e a decisão desce. Mas a sociedade, as sociedades atuais, elas são muito complexas. Elas não podem ter a mesma estrutura que um exército ou uma empresa. Por quê? Porque as forças da sociedade elas são muito complexas, tem várias classes sociais, vários interesses, então é muito difícil um centro de comando, porque a empresa, por exemplo, geralmente ela tem um objetivo, prestar um produto, tem uma missão, um produto, um serviço, e o exército tem uma função só que é ganhar a guerra e destruir qualquer tipo de ameaça. Então é mais fácil uma estrutura hierarquizada, tipo de ditadura, em instituições como empresas e exército, por exemplo. Mas num país que é muito complexo, tem muitos interesses envolvidos, muita diversidade, é muito difícil
uma ditadura dá certo, porque é mais fácil quem está no poder, na cúpula, aquele pequeno grupo que está no poder, tomar decisões erradas e afetar. Isso foi o que mostrou a queda da União Soviética. Tudo que fica um poder muito restrito ali acaba sufocando a sociedade, a liberdade de expressão e acaba gerando desperdício também de recursos, né? Então eu particularmente respeito quem é a favor de ditadura de esquerda, de direita, extrema esquerda, extrema direita, mas a, a história mostra isso, que a democracia, os países mais avançados do mundo são democracias e democracias consolidadas, ou seja, as pessoas têm costume de respeitar as instituições, da política. Então, assim, a gente não tem que pedir, na minha opinião, golpe militar, seja extrema esquerda, extrema direita, porque a gente tem que pedir, na verdade, mais democracia. Mais democracia é que faz o país ficar mais envolvido, mais reforço das instituições e não menos. Não é hora. O brasileiro ele não tem paciência de ver as coisas se consolidando. Então, assim, a gente está com uma redemocratização recente e aí as pessoas já falam, ah, a democracia não deu certo. Não, não é isso. É um aprendizado. As instituições elas demoram a surtir efeito. A nossa Constituição de 88, né? Quanto mais longa a Constituição, melhor, porque o sistema jurídico ele vai se amadurecendo, né? Trocar a Constituição não é legal, gera instabilidade política. Dar golpe de esquerda ou de direita também não, ela enfraquece as instituições, a lei, o Estado democrático de direito. Então, eu aqui não sou a favor, no meu canal, de situações assim que rompam, igual aconteceu no Peru. Isso é um alerta, porque o presidente foi preso, né? Isso tanto para quem é mais radical, seja do Bolsonaro ou do Lula, esquecer essa questão de golpe, né? E reforçar a democracia e as instituições, que é a melhor solução para o país, na minha opinião, se desenvolver cada vez mais, né? E por quê? As instituições, um prêmio Nobel de Economia viu que a riqueza de um país está nas instituições, ou seja, os países mais ricos do mundo, eles têm um arcabouço institucional que eu digo, judiciário, legislativo, né, executivo, fortes. E isso gera riqueza, confiança e estabilidade nas sociedades mais ricas. Então existe uma questão de instituição para o país ser rico. E a melhor forma de ajudar os pobres é uma sociedade ficando rica. Por quê? Por exemplo, geralmente os países investem 2% do PIB em defesa. Só que o PIB dos Estados Unidos, por exemplo, é 20 trilhões de dólares. É o maior PIB do mundo. Então 2% de 20 trilhões é um valor exorbitante. Na nossa economia, por exemplo, eu acho que, se não me engano, é 1,5 trilhão de dólares. 2% de 1,5 trilhão é muito pouco. Então o que acontece? Quando o país cresce muito, o crescimento econômico faz a verba da saúde, da educação, da defesa aumentar. Então a melhor forma do país ter serviços de saúde bom, os governos, né, os funcionários públicos ganharem bem, é o crescimento econômico prolongado. É isso que faz. Quando o PIB cresce, o governo arrecada mais impostos, né? Igual que eu falei, 2 trilhões, 20 trilhões nos Estados Unidos, 2% dá um valor imenso para a defesa, que faz os Estados Unidos ter o maior exército do mundo. Então, a melhor coisa para um país, na verdade, é o crescimento econômico. É a melhor coisa a longo prazo. Os países mais ricos, que tem, igual o Canadá, por exemplo, que presta serviços de saúde muito bons, a Austrália, todos eles apostaram no crescimento econômico. E não tem questão de economia é coisa complexa, não tem coisa mirabolante. É o país crescer a longo prazo e aí tudo aumenta. O serviço público melhora, a renda das pessoas melhora. Por isso que eles falam que o crescimento econômico é o melhor plano social que existe. Porque o bolo aumenta e todo mundo se beneficia. E eu acho que democracia é a melhor. Não é questão de ser politicamente correto ou não. A democracia, historicamente, os países mais avançados do mundo são democráticos, porque há um filtro ali de medidas, de decisões erradas. A própria China teve protestos e voltou atrás na política de Covid-0. Ditadura não dá certo, seja de extrema esquerda ou extrema direita. É isso, um abraço a todos e bem-vindo ao canal Chester News. Se inscreva aí para ajudar o vídeo se você gostou e se inscreva no canal. Um abraço.